Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma mensagem. Hoje, recapitulando o primeiro capítulo para ficarmos bastante entendidos a respeito desta questão. E no final do curso, termos a certeza de que realmente aprendemos. Vai aí dando seu like, comentando o que você está achando desta mensagem e compartilhando para os seus amigos. Antes de começarmos este estudo, vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Tu que inspirou os profetas a escrever a Tua palavra, abre o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos a Tua palavra, aceitarmos com fé e amor e colocarmos em prática na nossa vida para que sejamos abençoados, guardados e selados pelo Teu Espírito. Dê-nos a graça, a paz e seja conosco e com os nossos ouvintes neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Apocalipse 17, 15, fala que as águas representam povos, nações, multidões. E Apocalipse 4 e 5, quando João tem a visão do trono de Deus, fala que diante do trono ardia 7 tochas, que representa os 7 Espíritos de Deus. E o anjo que fala às 7 igrejas do Apocalipse, em Apocalipse 3 e 2, fala: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, é o sábado abençoado e santificado, conforme Gênesis 2, de 1 a 3, tem tudo a ver com a nossa intimidade com Deus, comunhão com Deus e a comunicação de Deus para com os seus filhos. Diz o apóstolo Paulo que todos os filhos de Deus devem ter o seu Espírito. E aqueles que não têm o Espírito de Deus, não é dele. E se não somos de Deus, somos do maligno. Que Deus nos guarde. Então, para você entender a mensagem de hoje, eu quero começar falando de um salmos bastante conhecido, que é o Salmos 23. Lá, o salmista Davi, ele começa falando de Deus o conduzindo por pastos verdejantes e águas tranquilas. Só que em seguida, ele fala do vale da sombra da morte. E por último, ele fala de uma mesa, um banquete na presença dos inimigos que atormentaram ele no vale. Mas no meio desses salmos também fala do cajado e da vara. Eu quero levar você a refletir também na história de Jó. Tudo era belo e lindo na vida de Jó. Filhos, saúde e muitos bens, muitas riquezas. Mas Deus leva Jó a passar por um vale. E depois de Jó passar pelo vale, na presença de Deus e ser aprovado por Deus, Deus restitui em dobro tudo o que ele possuía. Olha Jó de volta ao paraíso. Mas, meus amados, agora falando um pouquinho sobre a história de Moisés como
pastor, representando Jesus, conduzindo o povo de Israel pelo deserto para entrar na Canaã. O que Moisés usa para libertar o povo? O cajado, que está nos Salmos 23. O cajado para libertar a ovelha do leão, do lobo. E no meio do deserto, Deus usa a vara de Arão para disciplinar o povo. E Deus também coloca como uma prova, como um teste, o sábado. Quero chamar sua atenção para três coisas aqui bastante importantes. A sarça que Moisés viu quando Deus se revelou para ele. A vara de Arão. E o sábado. Você fazendo aquela continha que eu te ensinei, tirando o K, Y e W, que foi adicionado recentemente no alfabeto dos anos 90 para cá, e aí fazendo aquelas continhas. Por exemplo, vara, V, a letra de número 21, A, 1, e R17 e A1, aí vai dar o número 40. Tanto da palavra sarça como vara e sábado. Aquela sarça, aquela planta na sarça ardia não se queimava porque representava o povo de Israel dentro do Egito, na fornalha da aflição, que não se queimou. E o deserto é quente? Sim. Mas o povo de Israel precisava também passar pelas provações do deserto sem sucumbir. Eles precisavam passar pela vara de Arão. Toda a sorte de castigo que aquele povo recebia devido às suas transgressões representava tanto a vara de Arão como a disciplina do Senhor sobre eles. E o sábado também como teste. Sarça, vara e sábado. Todas essas palavras formam o número 40. 40 dias Moisés jejuma, 40 anos no deserto, 40 capítulos tem o livro de Êxodo. Então, meus amados, o sábado é uma prova de fidelidade para aqueles que guardam e é um teste para o povo de Deus. Muitas pessoas falam assim: se eu guardar o sábado, eu morro de fome. Mas você sabia que todos estão guardando 3 sábados durante o ano sem saber? Desculpa. Exemplo. O povo já não trabalha no domingo. No sábado, trabalha só até o meio-dia. E no final do ano, 30 dias de férias. A maioria das empresas dá 30 dias de férias. Durante o ano, 11 feriados nacionais. Férias de carnaval. E feriados de aniversário de estados, de cidades. Algumas cidades têm mais de um santo. E no dia desses santos, feriados. Então, fazendo uma continha aqui simples. Se era para você guardar 52 dias durante o ano, você está guardando pelo menos 150 dias. E Deus tinha pedido para guardar apenas um dia.
Olha para você ver o tamanho do prejuízo. Essa conta não fecha. Fora os problemas de saúde que atormentam a humanidade. Toda sorte de problemas. E Deus prometeu que Ele tiraria do nosso meio as enfermidades, abençoaria o nosso pão, nossa água. As enfermidades que caíram sobre o Egito não cairiam sobre nós se tão somente obedecêssemos à voz do Senhor, nosso Deus. Mas, antes de entrarmos aqui no Apocalipse sobre a questão do sábado, eu quero citar para você alguns exemplos. Enoque, o sétimo da geração de Adão, ele subiu para o céu, porque ele certamente guardava o sábado. Inclusive, o último filho de Adão, ele coloca o nome de Sete. Noé, essa história que está no 7º capítulo de Gênesis, é salvo com 7 pessoas na arca, além dele. E quando termina o dilúvio, no concerto de Deus com Noé, ele coloca no céu o arco-íris com 7 cores, símbolo dessa aliança com o seu servo. E ante a arca, com Noé, fica 7 metros acima das montanhas sobre as águas. Elias, que subiu para o céu. Antes dele subir para o céu, Deus dá para o profeta um sinal. Há 7 servos meus leais, 7.000 que não dobrou o joelho diante de Baal. Olha para você ver que coisa interessante. Como está em Isaías 58, 13 e 14, a promessa de Deus para os guardadores de sua palavra, inclusive o sábado, é: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei. Ora, olha, Enoque cavalgando sobre os altos da terra, Noé acima dos montes e Elias sendo arrebatado para o céu. Outros pontos importantes é que Moisés, no Monte Sinai, Deus fala com ele no 7º dia. Na primeira vitória em Canaã, destruindo Jericó, Josué dá 7 voltas em torno da cidade de Jericó. E na 7ª, as muralhas caem por terra. Também, na Canaã, para que tomasse posse, eles destruiriam 7 nações, mais forte e mais poderosa que eles. Se era mais forte, por que eles venceu, destruiu e eliminou essas nações? Por causa do Espírito de Deus. E porque Deus guerreava as batalhas de Israel. Um outro ponto importante é que os números 7 se destacam na história dos reis da terra. Tanto dos reis de Israel como reis pagãos. Faraó, ele tem o sonho das 7 espigas e das 7 vacas, que o servo de Deus, José, interpretou. O rei Assuero domina sobre 127 províncias e o banquete que ele deu para os seus convidados durou 7 dias. Nabucodonosor, ele coloca os servos de Deus numa fornalha 7 vezes aquecida.
Mas Nabucodonosor, para que ele tivesse uma experiência com Deus, para que ele se convertesse a Deus, passou sobre ele 7 tempos. Ele precisou passar por uma prova de 7 anos. E até mesmo Roma, hoje, onde reina o Papa, tem 7 colinas. Mas Deus, ele não quer apenas que tenhamos superficialmente esses números em nossa história. Deus quer que tenhamos o Espírito dele sobre nós e a sua palavra em nosso coração. Apocalipse 5, versículo 6. Menciona que o sinal do Cordeiro é 777. 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. Mas um outro ponto importante. Sansão, ele tinha 7 tranças. As 7 tranças representavam os 7 Espíritos de Deus sobre ele. Representava também o sábado. Que a lei de Deus representa poder para nós. Assim que foi cortada aquelas 7 tranças, ele ficou fraco. Para nós estarmos fortes, o Espírito de Deus precisa estar sobre nós. É tanto que lá na história fala assim, todas as vezes que Sansão fez algo extraordinário, diz lá assim, e o Espírito Santo se apossou de tal maneira sobre Sansão, enquanto sobre Sansão estavam os 7 Espíritos de Deus, e simbolizado também naquelas 7 tranças, Maria Madalena tinha 7 demônios. E Jesus falando sobre os demônios, sobre o batismo de Satanás, ele diz que quando o inimigo acha uma casa varrida, sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, mas cheio de pornografia, novelas e filmes que não tem nada a ver com Deus, aí vem o espírito do maligno e coloca ali naquela casa espiritual sobre a tua vida 7 demônios. Então, o apelo de Deus para a tua vida hoje é: peça com choro os 7 Espíritos de Deus sobre a tua vida. Um outro ponto importante é que Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem. Aqui em João, capítulo 4 e versículo 52, ao Jesus curar o filho de um homem, Jesus envia uma palavra. Desculpa. O filho do homem é curado. E Jesus manda indagar: a que horas o teu filho foi curado? E ele diz: na 7ª hora. No momento que Jesus enviou a palavra. E logo em seguida, no capítulo 5, fala sobre a cura de um paralítico no sábado. Então, essa 7ª hora aqui está totalmente relacionada ao 7º dia. Porque esses sinais seguirão aos que creem. Seguiu aqueles que foram arrebatados para o céu e seguiu também os profetas que ficou na terra. Também, uma outra passagem bastante interessante, agora estamos no Novo Testamento, tá, gente? Uma outra passagem bastante interessante é a de Estevão, no capítulo 6 de Atos. No capítulo 6,
começa dizendo que foi eleito ali 7 diáconos para suprir as necessidades das viúvas e das pessoas carentes. E Estevão era o primeiro dos 7. E em Atos 6,5 diz que Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. Aqui Estevão é um dos 7. O nome de Estevão tem 7 letras. E a história do martírio de Estevão está no capítulo 7 de Atos. Estevão era um homem selado por Deus, com 7 Espíritos de Deus. Não somente 7, mas 7, 7, 7. Do mesmo jeito que está a história do primeiro mártir, no capítulo 7 de Atos, está a primeira história de salvação no capítulo 7 de Gênesis. Noé, mais 7 pessoas de sua família, salva na arca. Mas vamos avançar agora para o capítulo 3 e 4 de Hebreus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo aqui chama a nossa atenção para a história de Israel, que muitos deles não entraram na terra de Canaã por causa da dureza do coração e por causa da falta de fé, da incredulidade deles. E no capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo usa 3 vezes esta palavra. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Porque o povo de Israel, os que endureceram o coração, ficaram prostrados e sepultados no deserto. E aqui, Paulo fala no capítulo 4 de Hebreus sobre o descanso sabático. Ele fala que se nós descansarmos no 7º dia, aqui fala claramente sobre o 7º dia, pelo menos 2 vezes é citado o 7º dia aqui. Se nós descansarmos no 7º dia, estamos seguindo o exemplo de Deus que descansou no término da criação. Olha que maravilha. E aqui, no capítulo 4 de Hebreus, no texto, é citado 7 vezes a palavra descanso. Aqueles que buscam ter comunhão com Deus no 7º dia, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, está preparando para o descanso eterno com Deus na eternidade. Se você não entendeu nada do que Paulo escreveu, veja esse texto aqui, falando sobre o 7º dia. E logo em seguida, no capítulo 8, versículo 10, ele continua dizendo, ainda em Hebreus, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração escrevereis. O povo de Deus em nossos dias terá a lei de Deus inscrita em suas mentes e em seus corações. E para confirmar, diz o apóstolo Paulo em Hebreus ainda 10 e versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém em seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes inscreverei.
como está também em Isaías 8,16. Sela a lei e o testemunho no coração dos meus discípulos. Como está também em Ezequiel, já abri em cima aqui, ó. Olha que Deus maravilhoso. Não estava marcado, abri aqui em cima. Ezequiel 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E é repetido também no versículo 20, a mesma palavra. E aqui em Ezequiel 36, a partir do versículo 25 e 28 diz: aspergirei água pura sobre vós, ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e dos vossos ídolos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observareis. E no verso 30, fala que ao lembrar do nosso passado, iremos ter nojo de nós. Então, meus amados, é por isso, eu chamo a sua atenção aqui para o Apocalipse, é por isso que no 7º dia, Deus comunica com o profeta João. Apocalipse 1:10. E aqui é na visão de Jesus glorificado. E depois que João recebe essas revelações, que Deus fala com João no 7º dia, por que você tem certeza, Jonas, que aqui é o sábado? Porque Isaías 58, 13 e 14 fala que o dia do Senhor é o sábado. E em Êxodo 20, versículo 8 também. E aqui, depois, aparece mais 9 vezes os sinais relacionados ao número 7. E aqui, em seguida, aparecem 7 igrejas. E depois de 7 igrejas, no capítulo 5, fala do livro selado com 7 selos. Paulo fala que nós somos a carta de Deus, escrita não com tinta, lida por todos os homens. Paulo diz que somos selados por Deus. E este livro selado com 7 selos pode representar tanto períodos históricos, como também os servos de Deus. É tanto que aqui, até o verso 14, vai falando sobre este selo, mas no capítulo 5, versículo 6, fala sobre os traços, os sinais e as características do cordeiro. O sinal que acompanha o cordeiro é 777. E aqui, no capítulo 7, falando sobre os 144 mil selados, fala: o anjo subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, para colocar sobre os seus filhos. E no versículo 3 fala assim: não danifiqueis nem as feras, nem o mar, nem ave alguma, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E agora, no versículo 9, diz assim, versículo 9, versículo 4, capítulo 9, versículo 4 do Apocalipse. O anjo agora está dizendo: não causa dano à árvore e a ninguém.
mas somente aqueles que não têm sobre si o selo de Deus. Então, aqueles que não estão selados com o Espírito de Deus sofrerão o dano das pragas. Lamentavelmente. O povo de Israel, que não teve os seus primogênitos mortos, tiveram que selar com sangue as ombreiras das suas portas. E agora, o povo de Deus aqui terão as frontes seladas, 777, mas todo um conjunto, a lei de Deus, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, selada em suas mentes e em seus corações. Não é à toa que a promessa de livramento do Senhor está nos Salmos 91, exatamente no versículo 7. Meus amados, a última mensagem que tenho para você, o que chama a nossa atenção aqui, é Apocalipse capítulo 14, versículo 1, fala dos 144 mil selados com harpas na mão para cantar o hino da vitória. E no capítulo 19, júbilo no céu. Meus amados, Faraó oprimiu o povo de Deus. O povo de Deus foi que clamou. Mas quando atravessou o mar, foi o povo de Deus que entoou o hino da vitória. Foi o povo de Deus que tocou tambores. E aqui, o dragão, a besta e os falsos profetas vai oprimir o povo de Deus. E vai acontecer um grande clamor. Mas o povo que estará no céu, com os anjos e o cordeiro, cantando o hino da vitória, são aqueles que passaram pela grande tribulação e recebeu o selo do Deus vivo. Como diz Apocalipse 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te aguardarei da grande provação, da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então, que Deus abençoe você, que essa mensagem fica clara para você e que você decida na tua vida guardar os mandamentos de Deus em teu coração. Porque o sábado é a prova de Deus. Se você hoje não guarda o dia que o Senhor escolheu e elegeu, como é que você vai chegar ao ponto de viver pela fé, como está em Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Viver unicamente e exclusivamente pela fé. Sem comprar e sem vender, sem trabalho e sem salário. Para você passar por essa prova maior, primeiro você precisa passar pela prova menor de guardar o sábado. E aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Pense nisso. Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, por todas essas palavras de fé e de esperança que o Senhor coloca no nosso coração e no nosso entendimento. Essa palavra é uma prova, mas é também boas novas do Evangelho e é bênção e é libertação para a nossa vida. É salvação, é poder e é unção. Perdoa nossos pecados, dê-nos a tua paz e livra-nos de todo mal e sela-nos com teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Fica na graça, fique na paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.